Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês mais um vídeo, mais uma mensagem, a qual hoje eu vou tratar sobre um assunto muito importante. É claro, todas as vezes que nós tratamos algo sobre as Escrituras, ela tem grande importância, principalmente dentro da nossa vida como servo de Deus, como cristão na presença de Deus. Eu vou iniciar exatamente essa mensagem usando o texto da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, o verso de número 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vou repetir novamente. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o seguinte assunto: a autentificação de um cristão. O que seria exatamente uma autentificação de um cristão? Quando nós falamos de uma autentificação, nós falamos de algo que é autêntico, que é verdadeiro, que é claro, que é transparente no seu modo de viver. Porque quando nós observamos isso, dentro do contexto da vida cristã, dentro do contexto da nossa carreira cristã, da nossa caminhada cristã, do nosso relacionamento com Cristo, a primeira coisa que nós temos que entender, fazermos uma pergunta para nós: será que verdadeiramente nós somos crentes, cristãos autênticos, verdadeiros? Será que somos cristãos bíblicos? Isso é uma pergunta que você vai fazer uma análise dentro da sua mente, dentro do seu coração. Porque muitas vezes você tem tido atitudes ou tem tido uma vida, tem se inclinado muitas vezes a sua vida para algumas coisas em relação ao mundo, em relação à carne, em relação ao pecado, e não tem sido um crente autêntico. Mas eu quero trazer algo para a sua mente, algo para que você possa analisar de uma forma muito periódica. Verdadeiramente você tem sido um crente autêntico, um crente verdadeiro, um crente bíblico? Uma coisa que é muito provável de nós entendermos, que será que o mal ele tem existência? Será que o mal qual que é a existência do mal? O mal, literalmente, nós entendemos, dentro do meio reformado, que o mal ele não tem uma existência própria. Porque o mal ele somente aparece quando há uma ausência do bem. Então, quando há ausência do bem, o mal assim ele se destaca. Quando o bem ele está exatamente está em falha ali, ou às vezes ele não é transparente como deveria ser, o mal agora ele passa a atuar. Não? Observe uma coisa comigo, só para você entender. Quando nós pegamos um portão, imagine comigo um portão, e esse portão da sua casa, está lá na frente da sua casa. E desse portão você foi lá e passou uma tinta, a qual essa tinta era uma tinta de boa qualidade, das melhores qualidades no mercado. Você aplicou naquele portão, e quando você aplicou naquele portão, você brindou aquele portão, aquele ferro, para que aquele ferro pudesse exatamente aguentar as intempéries da vida, como o calor, o sol quente, né? A temperatura alta, ou simplesmente o frio, ou a chuva. Toda vez que caía naquele portão, ele não atingia, as intempéries não atingia aquele portão. Por causa de quê? Por causa daquela tinta que era como uma blindagem que estava sobre aquele portão, preservando aquele ferro, aquele aço ali. Mas imagine comigo agora um portão que você não aplica nenhuma tinta.
ou não aplica nenhuma tinta, ou você aplica uma tinta de má qualidade. E quando vem as intempéries, o calor forte, a chuva, o frio, aquele portão agora, ele passa a entrar num estado de corrupção. Ele começa a se deteriorar por causa do quê? Porque agora, por causa das intempéries, entra agora o ferrugem. E o ferrugem começa a deteriorar aquele portão, começa a trazer um estado de podridão naquele portão, de corrupção naquele portão. Por causa de quê? Porque aquele portão, ele não foi brindado com uma tinta de qualidade. Ou ele foi brindado com uma tinta que aquela tinta ela não suportou as intempéries. Então houve exatamente um estado de decomposição daquele portão pela ferrugem. Por quê? Porque houve a ausência da blindagem daquela tinta. Quando há ausência, meus irmãos, do bem na nossa vida, e o bem que eu estou falando é exatamente o bem da salvação. A palavra de Deus, a alegria da salvação, a bênção do Espírito. Quando isso há uma falta em nós, que brinda a nossa vida, que traz proteção à nossa vida, nós exatamente agora damos lugar para que o mal, para que o pecado, ele possa entrar e possa produzir um estado de decomposição, de corrupção na vida do homem. Por quê? Porque houve a ausência do bem da salvação, houve a ausência da presença do Espírito Santo, houve a ausência da presença de Cristo. E o mal naquela hora ele entra, o pecado ele entra e ele começa a destruir. E é isso que aconteceu no Jardim do Éden. Enquanto eles não conheciam, enquanto eles não haviam comido do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, aonde que o Senhor deixou uma cadeia de frutos, de árvores, para que eles pudessem desfrutar, principalmente da árvore da vida. No momento que eles comeram aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal e foram enganados por Satanás, é naquele momento o bem de Deus eles deixaram o bem de Deus e agora a presença do mal entrou. Então, exatamente o mal, ele não tem uma existência. É quando falta exatamente a presença do bem, agora ele passa a ter uma existência e começa a produzir corrupção. É quando o pecado ele entra na vida do homem, quando ele entrou na vida do homem. E quando isso é brindado? Isso é brindado quando nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso estado de corrupção, o nosso estado de putrefação, quando nós vemos que nós estamos sendo corroídos pelo ferrugem do pecado, e agora nós nos arrependemos do nosso pecado, Jesus Cristo entra, Jesus Cristo agora, ele opera em nós uma obra gloriosa do Espírito Santo, o Espírito Santo opera uma obra extraordinária na nossa vida, ele brinda a nossa vida, selando-nos com o Espírito Santo da promessa, e agora o mal já não tem mais uma atualidade em nós. Por quê? Porque nós estamos debaixo exatamente do poder do Espírito Santo. Então, o que é que acontece? É a existência do mal. Só que, para nós sermos crentes autênticos, para sermos cristãos verdadeiros, nós não podemos deixar que o pecado ele venha suplantar a nossa vida. Nós não podemos deixar que Satanás ele venha reger a nossa vida. É isso que Paulo vai explicar em Efésios capítulo 2. Nós não somos mais, meus irmãos, escravo do pecado, escravo da carne e escravo do mundo. O Senhor nos alcançou com a sua muitíssima misericórdia. Mas quando nós damos uma brecha, quando nós abrimos as cortinas da nossa vida para o pecado começa a ter existência. E nós deixamos de ser crentes verdadeiros. O que eu quero dizer para vocês que Paulo ele vai explicar uma coisa que é muito interessante. Quando nós vamos para Efésios capítulo 6, Paulo vai explicar ali sobre a armadura de Deus. E cada item daquela armadura, ela tem um significado, como o capacete da salvação, como o sapato aos pés que caminham para o evangelho.
E ali em Efésios capítulo 6, ele vai exatamente dizer que aquela armadura ela vem para um objetivo, para difamar todos os dados inflamados do inimigo, de Satanás. É porque a armadura ela tem um objetivo de nos blindar em relação ao mal. Nós temos que entender isso, compreender isso com muita existência. Por quê? Para que nós possamos ser crentes autênticos, crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros em Cristo Jesus. Eu quero que você observe nesse texto que eu acabei de ler com vocês, que Paulo vai nos mostrar alguns pontos aqui interessantes de uma autentificação verdadeira de um cristão. Ele vai nos mostrar aqui uma transparência bem linear do que verdadeiramente é um cristão verdadeiro. Observe quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, verso número 1. Paulo vai dizer assim: sejais meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, assim, esse texto é um texto muito interessante. É um texto muito claro. Numa outra oportunidade eu estarei falando sobre esse texto também, sobre uma mensagem sobre esse texto, a qual relatando a imagem de Jesus Cristo sendo formada em nós. Mas observe, ele fala: sejais meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então Paulo vai nos mostrar aqui alguns pontos interessantes do que é ser um cristão autêntico, do que é ser um cristão verdadeiro. E eu quero exatamente me relatar com vocês sobre esse texto, a qual ele inicia-se: Paulo, servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Paulo, ele usa a palavra Paulo, mas não a palavra Saulo. Essa é a primeira questão. E ele vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo aqui, que ele usa, é a palavra escravo. A palavra escravo, na língua grega, ela tem três conotações. Três conotações muito importantes. Ela tem a palavra doulos, né, que significa o servo mais simples da casa, né, o servo que lava os pés, o servo que serve os viajantes, é o servo mais simples da casa. A palavra também escravo é a palavra também diáconos, que significa o escravo trabalhador, o escravo do trabalho, aquele que está no campo. E também tem uma terceira palavra para escravo, que é uruperetes, que é uma palavra exatamente, que é a mesma palavra que de onde nós tiramos ministro. E quem seriam esses escravos aqui, uruperetes? É aqueles escravos que ficavam nos porões dos navios, estava sentenciado à morte, e eles faziam uma viagem e muitos deles morriam no meio do caminho, porque eles remavam constantemente ali, e muitas vezes no meio do caminho eles morriam ali, porque era muita força, muita energia que eles gastavam ali, então muitos deles morriam, e muitas vezes quando chegava ao final da viagem, eles também eram mortos ali, eram matados pelos aqueles que haviam colocado eles como escravo. Então, era o escravo do porão, uruperetes. Mas a palavra que Paulo usa aqui é a palavra doulos. E que a palavra doulos é o escravo mais simples. É o escravo de casa. É o escravo que a única coisa que ele pensa na sua vida é uma coisa só: fazer a vontade do meu Senhor. A única coisa que ele tem como existência na sua vida é fazer a vontade do meu Senhor. Paulo aqui, ele sai de um estado de escravidão da lei e agora passa a ser escravo de Cristo através da graça. Como que é ser um escravo de Cristo através da graça? Observe comigo. Quando você está escravo segundo a lei, você está escravo segundo um jugo. E esse jugo está sobre você, porque foi exatamente o Senhor da sua vida que colocou. Quando nós estávamos debaixo do jugo de Satanás, quem era o nosso Senhor? Era Satanás. É ele que regia a nossa vida. Então Jesus Cristo veio e nos libertou. O que Paulo está dizendo aqui, quem não é escravo, liberto. E ele serve ao seu Senhor
exatamente por amor ao seu Senhor, por amor a Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é a sua simplicidade e a sua identidade de ser um escravo de Cristo, de ser um servo de Cristo. Observe uma coisa comigo, meus irmãos, eu quero que você só entenda uma coisa. Quando Paulo era Saulo e era conhecido como Saulo e era fariseu, Paulo, dentro do sistema grego, não do greco-romano, podemos colocar do greco-romano, a palavra escravo era algo de humilhação, era algo deplorável, ser escravo, ali dentro da conotação da história grega, greco-romana. Mas quando você fala de escravo aqui, de servo, essa palavra servo, para um judeu, eles sempre lembram exatamente daqueles que estavam no passado, como Moisés, que se colocou como servo de Deus, como Davi, como Samuel, como Josué, e como outros ali, né, como Amós, os profetas, Isaías, eram servos do Senhor. Eram homens exatamente que se colocavam na posição para fazer a vontade de Deus. Eram escravos do Senhor. Então Paulo, quando ele pega essa palavra, quando ele usa esse gancho para dizer, eu sou servo de Jesus Cristo, ele se identifica com a igreja de Roma, uma igreja a qual não foi ele que implantou. Ele tinha conhecidos, mas não foi ele que implantou. E ele se apresenta para essa igreja como servo de Jesus Cristo, ele apresenta exatamente uma identidade. E qual é a identidade? Que a única coisa que ele fazia era a vontade do seu Deus. Era a única vontade que ele fazia. O que Paulo nos ensina, meus irmãos, que para nós sermos crentes autênticos, cristãos autênticos e verdadeiros, a primeira coisa que nós temos que compreender é fazermos exclusivamente a vontade de Deus na nossa vida. É nós sermos escravos de Cristo. É quando nós, na nossa vida, nós não pensamos em conquistar uma vida financeira, uma vida econômica, conquistar viagens, uma cirurgia para emagrecer ou com outra coisa, realizar os nossos sonhos, as nossas metas. Não. A única coisa que um crente autêntico ele faz, ele pensa em fazer, é somente a vontade do seu Senhor, é somente a vontade de Jesus Cristo, é somente a vontade de Deus. Ele se identifica como isso. É quando ele está passando na rua, aí diz assim, ali vai aquele que faz a vontade de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai um santo, porque ele faz somente a vontade do seu Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando. Observe comigo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22 e 23, que diz assim, porque o que foi chamado no Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também é o que foi chamado sendo livre, e é servo de Cristo. E foste comprado com bom preço, e não vos fazeis servos dos homens. Então, quando você entende que você é um servo de Jesus Cristo, a primeira coisa que você compreende, você foi chamado por Jesus Cristo. Segundo, você foi comprado por um alto preço. E qual preço esse que foi pago? A cruz do Calvário. O derramado sangue de Cristo. A vida de Cristo sendo levada como libação. A vida de Cristo sendo doada ali na cruz do Calvário. Ele suportando a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E nos tornando justos diante de Deus. Para isso, ele comprou a nossa vida. É exatamente a palavra redenção, é resgate. O que é redenção? O que é a palavra resgate? Essa palavra exatamente ela traz uma conotação muito interessante. Eram escravos que estavam nas praças, estavam sendo vendidos debaixo do jugo do seu senhor. É quando lá exatamente vai um outro senhor, compra aquele escravo, e após comprar aquele escravo, ele diz assim, agora você está livre, para você ir aonde você quiser, para você seguir a sua vida. E você agora toma uma decisão, vendo o amor daquele outro senhor que havia comprado você, de te dar a liberdade,
de te dar carta de liberdade, e você fala assim: eu a partir de hoje eu devo a minha vida a você, eu devo a minha vida ao Senhor, e eu vou servir ao Senhor até quando eu morrer, porque o Senhor me libertou do jugo do pecado e me trouxe redenção, resgatou a minha vida para me trazer uma vida feliz na sua presença. É isso que Jesus ele fez conosco. Ele nos tirou dessa praça, desse mundo que estava debaixo do jugo do pecado, do jugo de Satanás, nos libertou e nós reconhecemos essa libertação através da cruz do Calvário, e hoje nós servimos ao Senhor para dizermos assim, por amor ao Senhor, que somos servos de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso. Observe em Romanos capítulo 6, verso 22, que diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vós frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Então, é exatamente uma identidade que você alcança quando você é servo. E qual que é exatamente a atitude de uma vida de humildade e serviço na presença do Senhor sendo servo? Em Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda aguardando os homens, não seria servo de Cristo. Sabe por quê? Porque a única coisa que Paulo tinha era fazer o serviço ao Senhor, debaixo de uma vida de humildade, de devoção, de piedade, para que assim o Senhor pudesse ser glorificado na sua vida. A primeira identificação que nós temos que ter aqui, meus irmãos, como um servo autêntico, é ser servo de Jesus Cristo, na presença de Deus. Segundo ponto aqui que eu quero extrair como um cristão autêntico, é quando Paulo vai dizer assim: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Primeiro ele nos chamou para ser servo. Primeiro ele nos convocou para ser servos dele. Sermos dele agora. Agora ele nos chama para sermos apóstolo. Essa palavra chamada é kletos, mas a palavra apóstolo é a palavra que é usada para enviado. Aquele que foi convocado, comissionado, é um emissário de uma mensagem. É um emissário de uma mensagem. É como um embaixador. Então, o que seria ser um embaixador, ser um emissário? O que seria, primeiro ponto, o que seria ser um embaixador, melhor dizendo? Um embaixador de Cristo. O que seria? Um embaixador de Cristo é quando você está... O que é um embaixador? O embaixador ele sai do seu país e vai para outro país, com a sua cultura, com seus costumes, com a sua idealização, enviado para representar o seu país em outro país. De uma forma diplomática, ali, os interesses do seu país. Então ele representa. Porque muitas vezes o presidente não poderia estar em todos os países ao mesmo tempo. Então ele colocava um representante ali, naquele país, para que aquele embaixador pudesse dialogar com o poder, o governo daquele país ali, representando as áreas comerciais, as áreas culturais e etc, algumas outras coisas. O que Paulo está nos ensinando aqui, que o Senhor chamou ele para ser apóstolo. A primeira coisa que observe uma coisa, Paulo agora vai identificar não como de uma forma arrogante, prepotente, que eu fui chamado para ser apóstolo. Eu tive um encontro com Cristo em Atos capítulo 9 e eu vi Cristo diante do meu olhos. Não, ele tinha todas as evidências, claro, para ser um apóstolo. Não é igual esses apóstolos malucos aí, esses insanos aí, que se titulam apóstolos sem saber o que é um apostolado. Não, não é nesse sentido. Paulo tinha as evidências. Paulo tinha tudo, tinha todos os autenticidade de ser um apóstolo, de ser um autêntico apóstolo ali. Mas por que Paulo se identifica desse ponto? Porque ele vai identificar que ele foi chamado
para ser embaixador de Cristo, para ser emissário de Cristo, porque ele tinha uma mensagem, como portador de uma mensagem para o mundo, para os homens lá fora, para Roma. A primeira coisa, meu irmão, nós temos que entender que o Senhor nos chamou também, e nos chamou para um propósito. E nós temos que compreender que quem nos chamou foi o Senhor, não foi homem algum. O problema é que as pessoas estão entendendo que quem chamou elas foi homens. E quando esses homens que têm pé de barro caem, eles caem junto. Quando esses homens muitas vezes pecam diante do Senhor, a igreja também se destrói. O povo também se destrói pelos escândalos. Porque o que tem de escândalo no meio evangélico não é brincadeira, no meio evangélico não é brincadeira. Nesse evangelho contemporâneo, nesse evangelho modernista, o que tem de escândalo não é brinquedo, é muito escândalo que tem. E todos aqueles que seguem a homens, que entendem que foi chamado por homens, esses caem e não conseguem levantar. E é por isso que Paulo vai ser bem claro em dizer assim: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo vai ser muito claro em relação a isso. Então por quê? Porque ele foi chamado por ele tem uma certeza que ele foi chamado por Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que compreender como crentes autênticos, que nós fomos chamados por Jesus Cristo. Nós somos chamados por Deus. O nosso chamado não está condicionado àquilo que nós alcançamos, ou simplesmente o que foi realizado para vivermos uma vida mais tranquila aqui nessa terra. Não. Nós fomos chamados para Jesus Cristo para um propósito, para uma meta, para algo, para algo fundamental. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos meros espectadores da vida cristã, meros espectadores do Evangelho. Não. Nós somos chamados por Jesus Cristo, ouvimos a sua voz. Se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos chamou, Ele nos convocou. E é Ele que nos escolheu, não nós escolhemos a Ele. Coloca na sua mente que Ele foi o Senhor que te escolheu. E Ele te escolheu e te convocou e te chamou para esse propósito de nós levarmos e testemunharmos sobre o seu nome, para sermos embaixadores de Cristo, sermos emissários de Cristo. Nós estamos aqui nessa terra. O Senhor vai dizer assim, nos seus evangélicos, Ele vai dizer assim, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos que entender que nós somos cidadãos da eternidade. Se nós somos cidadãos da eternidade, nós não somos deste mundo. Essa aqui não é a nossa pátria. Essa aqui não é a nossa terra. Nós temos que compreender isso. O grande problema é que as pessoas não conseguem colocar isso na cabeça. Não conseguem colocar isso na mente. Se perdem no meio desse monte de situações ridículas, principalmente dentro da política, dentro dos eventos que acontecem no meio do mundo. Meu querido, você é do Senhor e nada pode tirar você das mãos do Senhor, se verdadeiramente você for do Senhor. Nada. O governo da nossa vida é Cristo. O governo da nossa vida é o Senhor. Então o Senhor nos colocou nessa terra aqui. Ele nos chamou, e quando Ele nos chamou e nos enviou, e nos comissionou para sermos embaixadores aqui nessa terra, para representarmos a Ele aqui nessa terra, como aqueles que representam a eternidade, a cultura da eternidade, os costumes da eternidade, a postura da eternidade, como se vestir. Eu não estou falando aqui de saia, cabelo grande, não estou falando disso não. Eu estou falando de postura, ter exatamente ética, posicionamento cristão. Estou falando disso. E o Senhor nos chamou
para nós testemunharmos dele aqui na terra. Ele nos chamou para esse propósito. Nós estamos aqui, às vezes nós estamos aqui representando mais o mundo do que a eternidade, mais o mundo do que é Cristo. E sabe o que é isso? Quando nós representamos ao mundo, é porque nós somos crentes falsos. Não somos crentes autênticos. A nossa vida é uma vida falsa. E nós não podemos ser crentes falsos. Nós temos que ser cristãos bíblicos. Sermos autênticos nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso expressar, nas nossas abordagens, na nossa vida financeira. Nós temos que ser tudo isso. E se nós não somos isso, meus irmãos, nós temos que entender que há algo muito errado. Nós precisamos colocar isso em ordem. E isso começa comigo, com qualquer um, porque a mensagem tem que falar comigo primeiro, para sermos crentes autênticos. E é isso que Paulo está abordando, para sermos representantes diplomáticos, cidadãos diplomáticos aqui da eternidade. Para que sim, nós podamos entender o porquê que o Senhor nos chamou. As pessoas, muitas vezes os cristãos não sabem por que o Senhor chamou. Ou às vezes o Senhor chamou para simplesmente balançar o corpo. Ou falar, ou ter um título ou uma carteirinha de membresia. O Senhor te chamou, meu querido, para sermos representantes dele aqui na terra. Olha a grande responsabilidade que está sobre você. E você está aí envergonhando a Cristo de uma maneira tão desonrosa, que você às vezes olha assim e fala assim: meu Deus do céu, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas por quê? Porque o Senhor te chamou para um propósito, você está vivendo outro propósito, sem ser o do Senhor? Não. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8, 28. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O Senhor nos chamou para esse propósito. Sermos embaixadores de Cristo. Qual que é a nossa embaixada? Essa é a nossa embaixada. A igreja é a nossa embaixada. E nós temos que representar a Cristo aqui nessa terra. Mas observe comigo aqui no terceiro ponto aqui, que Paulo vai usar aqui, exatamente. Eu quero deixar primeiro alguns versículos aqui com vocês, que diz assim. Aqui. Terceiro ponto. Paulo vai exatamente falar sobre separado para o Evangelho de Deus. Observe o que Paulo vai dizer aqui. Separado para o Evangelho de Deus. Quando Paulo trata sobre esse assunto, só rapidamente aqui, quando Paulo trata sobre esse assunto, quando ele é separado para o Evangelho de Deus, essa palavra aqui é a palavra na língua grega que ele usa, aprisonon. Aprisonon é uma palavra que ele usa aqui para dizer assim que ele é separado para ser ministro de Deus. Ministro. Ele não foi separado simplesmente para de uma forma assim, para uma função única, mas foi separado para ser ministro. Essa palavra separado aqui, essa palavra não é uma palavra que ela está no uso singular, ela está no uso contínuo. É quando Paulo ele tem uma consciência, e dentro dessa consciência que ele tem uma consciência que ele foi separado para esse propósito, ele foi separado para esse propósito antes de ser gerado no ventre da sua mãe. Quando nós olhamos essa parte aqui, que Paulo está dizendo aqui, nós observamos Davi no Salmo 139. Também lembrando verso 14, que ele vai dizer assim, que ele foi separado desde o ventre da sua mãe, para aquele tal função que o Senhor havia condicionado. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 1, nós vamos ver também
Jeremias dizer que desde a madre da sua mãe, ele foi separado para ser profeta. A palavra que Paulo usa aqui, essa palavra exatamente, ela está conectada, que Paulo está dizendo assim, eu fui separado, e eu fui separado para esse propósito, para essa meta. É claro que Paulo, ele era um homem, ele era exatamente um homem que fazia parte da seita farisaica, né? Ele era um rabi. E os fariseus, como os saduceus, têm uma grande mania, uns costumes ridículos, que eles se diziam que eles eram separados, que eles eram distintos. Por que eles eram distintos? Porque eles se achavam melhores do que outros. Eles achavam melhores do que os outros povos, principalmente os galileus ali, ou os gentios, eles achavam que eram melhores. Porque eles guardavam, conheciam a lei, guardavam os costumes, as dietas, e etc, etc. Algumas outras coisas que eles guardavam. E eles se achavam um povo separado. Então eles jejuavam, terceira vez dava dízimo de tudo que tinha, se mostravam piedosos diante do povo que estavam jejuando com os semblantes caídos, mas aquilo que Jesus vai dizer, por dentro era como sepulcros caiados, homens hipócritas. E essa palavra hipocris significa exatamente ator. Eles atuavam diante do povo e se consideravam homens separados. Essa era a velha vida de Paulo. Mas o que Paulo vai dizer agora como separado para o evangelho de Deus, essa palavra aqui é que Paulo ele foi separado para uma meta. Paulo foi separado para, podemos dizer, para um propósito, não repetir muito, para um propósito. Ele foi exatamente separado para que ele pudesse realizar algo que era muito importante, para o evangelho de Deus. Essa palavra evangelho, evangélio, significa boas novas, boas notícias. Essa palavra ela não é uma palavra exclusiva, já falei isso numa mensagem, e essa palavra não era uma palavra exclusiva exatamente não era uma palavra exclusiva exatamente do evangelho, do cristianismo. Essa palavra é usada no primeiro século pelo Império Romano. Ela era usada de 3 formas. Primeiro, ela era usada pelo nascimento, né, do próximo imperador, do sucessor do imperador. Então, o nascimento do próximo imperador era colocado assim: nasceu agora o filho nasceu agora o próximo imperador, a quem que irá ser sucessor do imperador atual. Então se falava assim, tenho boas novas, era o nascimento do imperador. A segunda parte também é exatamente quando é uma questão militar, quando eles iam para a guerra, e quando eles iam para a guerra, quando eles voltavam da guerra, e exatamente o Império Romano havia vencido a batalha, eles traziam exatamente o povo como um arauto, ou como um portador, e ele gritava exatamente, eu tenho boas novas, o Império Romano venceu a guerra. Então tinha esses pontos aqui que eram muito interessantes. E sabe por que isso? Porque o Evangelho ele é uma mensagem contundente, uma mensagem gloriosa. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, eu costumo dizer assim aquilo que Paul Austin diz. Ele diz assim que nós iremos para a eternidade. Nós não conheceríamos, mesmo que estejamos 1 milhão de anos na eternidade, não saberíamos nem arranhar a superfície do Evangelho. Tão glorioso que o Evangelho é. Aonde o Evangelho ele tem um grande propósito, que Deus, um Deus justo, salva pecadores injustos. Que um Deus justo morre na cruz do Calvário, imputa os seus pecados, os nossos pecados, e nos justifica com a sua justiça.
Então, esse é o grande questão. Essa mensagem do Evangelho é uma mensagem gloriosa, é uma mensagem pomposa, é uma mensagem extraordinária. E o que Paulo está dizendo, meu querido, que ele foi separado para isso desde o ventre da sua mãe. Olha para você ver o pensamento de um crente autêntico. Ele sabe que desde o ventre da sua mãe, antes que ele fosse formado, ele foi separado para levar essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Ele tinha consciência disso, ele tinha uma meta disso, ele sabia que ele tinha sido comissionado para isso, ele sabia que tinha sido levantado para isso. E ser separado aqui é uma palavra que muitas vezes é usada também para a palavra santo. Mas essa parte aqui que ele está dizendo é separado para o ministério, de ser portador de uma mensagem gloriosa. Meus irmãos, nós às vezes ficamos recuados demais. Onde nós não entendemos o porquê que o Senhor nos chamou, o porquê que o Senhor nos separou. O Senhor nos separou para levar essa mensagem do Evangelho, para proclamar que Jesus Cristo, que o Deus encarnado está entre nós, para proclamar essa mensagem que no meio da grande batalha da cruz do Calvário, o Senhor venceu a morte, o pecado e o inferno. E Ele tem sobre si a chave. Ele sobrepugiu sobre o pecado, ele sobrepugiu sobre a morte e sobre Satanás. Ele tem essa mensagem, é proclamar essa mensagem. Essa mensagem é gloriosa. E nós não entendemos isso. Nós não compreendemos que fomos separados para esse propósito. Que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos fez como servos, Ele nos chamou, nos enviou, nos separou para chegar à conclusão de pregar o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus é exatamente a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós não temos essa mentalidade, se nós não temos essa consciência de entrarmos às vezes num ônibus, de entrarmos às vezes num banco, de entrarmos às vezes, de estarmos na rua, ou estarmos às vezes numa área comercial, ou simplesmente dentro de uma padaria, ou às vezes numa loja de roupa, e temos a oportunidade de proclamar o Evangelho, de falar do Evangelho, que a qual nós fomos separados, nós não podemos dizer que nós somos crentes autênticos, crentes cristãos verdadeiros. O que eu quero dizer nessa noite, nessa mensagem, é deixar uma palavra aqui, finalizando essa mensagem, que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos entender que somos escravos de Cristo e fazemos somente a vontade do Senhor, que nós somos chamados para representarmos a Cristo e a eternidade aqui nessa terra, e que nós somos separados para levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, as boas novas, a boa notícia para o mundo, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que isso possa aguçar a nossa vida, e nós precisamos entender isso, compreender isso, para que assim a bênção do Senhor venha a ser completa na nossa vida, e nós possamos ser crentes bíblicos, autênticos, na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.